Qual é a leitura correta que o ser humano deve fazer da própria trajetória? Sabe, essa é uma daquelas perguntas que parecem simples, mas que abrem um universo inteiro. Totalmente. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça nisso. Temos em mãos aqui uma análise teológica de José Roberto Limas da Silva, que me deixou pensando bastante. O título é Pregação sobre a Existência, o Movimento e o Tempo. Um título bem direto. Sim. E a proposta é ambiciosa. A ideia é olhar para 3 conceitos que, segundo o autor, definem tudo: existência, movimento e vida. E com isso, tentar entender a nossa jornada por um ângulo novo. E o ponto de partida que ele usa é um versículo bem conhecido, né? Exato. Atos 17 e 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E já aqui, logo de cara, a gente entra numa camada de profundidade que eu acho fascinante. Como assim? O texto nos lembra que essa frase imortalizada na Bíblia provavelmente não é a original do apóstolo Paulo. A análise aponta que pode ser uma citação de Epimênides, que era um poeta e filósofo de Creta lá do século 6 a.C. Peraí, então antes mesmo da gente entrar na análise teológica, já estamos falando de filosofia grega antiga? Por que essa conexão é importante logo de cara? Porque ela mostra que a questão tipo, qual o nosso lugar no universo, não é exclusividade de uma religião ou de uma época. É uma inquietação humana, sabe? Uhum. Ao citar um filósofo grego, o autor do texto bíblico estava dialogando com a cultura do tempo dele, construindo uma ponte. E a análise que a gente tem em mãos faz a mesma coisa. Coloca essa reflexão num diálogo com outros gigantes do pensamento. Que tipo de gigantes? Bom, por um lado, o texto dialoga com a sombra de Platão. Para Platão, existiam, assim, 2 mundos. O mundo das ideias perfeito, eterno, imutável. Certo. E o nosso mundo, o mundo sensível, que seria uma cópia imperfeita, em constante mudança. Basicamente, uma sombra da realidade verdadeira. E o outro lado desse diálogo? O outro lado é um pensador bem mais recente, o alemão Martin Heidegger, que tinha uma visão radicalmente oposta. Oposta como? Para Heidegger, não existe esse mundo perfeito fora daqui. A existência é tudo o que a gente tem. É uma experiência puramente temporal, que acontece aqui e agora e que se encerra aqui. Uau, que contraste! Pois é. De um lado, Platão diz que nossa vida terrena é uma passagem para algo mais real. Do outro, Heidegger diz que esta passagem é a única realidade. A análise que vamos explorar hoje navega exatamente entre essas 2 marés. Entendi. Então, o cenário está montado. Ok, vamos analisar isso. A primeira ideia forte que o texto traz é sobre a existência em si. E é um ponto de partida bem direto, quase um choque. A existência como uma condição imposta. Exatamente. O texto argumenta que ninguém pede para nascer. E a grande maioria das pessoas não gostaria de morrer. Faz sentido. É uma condição da qual a gente não tem controle sobre o começo ou o fim. É algo que nos acontece. E a fonte resume isso de forma muito crua, citando Gênesis 3,19. Você foi feito do pó e ao pó voltará. É o reconhecimento da nossa finitude. Isso. Da nossa condição material e temporária. É um balde de água fria, mas é um ponto de partida honesto. Mas logo em seguida, o texto faz uma distinção que me pareceu a chave para todo o resto. Ele separa existência de essência. Ok, isso só filosófico. Na prática, o que a fonte quer dizer com isso? Essa é a distinção fundamental. Existência, para o autor, é o processo histórico. É a nossa jornada no tempo, nosso dia a dia, com começo, meio e fim. É o vir a ser. A nossa biografia, digamos. Perfeito, a biografia. Já a essência é apresentada como a vida em si, num sentido mais profundo, a centelha que anima essa existência. O texto insiste que, para entender a mensagem bíblica, é crucial saber quando ela está falando da jornada e quando está falando dessa vida mais essencial. São 2 coisas diferentes acontecendo no mesmo corpo. Certo. E essa diferença fica mais clara quando o texto mostra como outras visões de mundo enxergam isso, né? Ele volta a Heidegger. Sim.
Para perspectivas ateístas, agnósticas, materialistas, como a de Heidegger, a existência é a única forma de vida. Não tem distinção. Existência e essência são a mesma coisa. E aí entra aquele conceito, Dasein. Isso, o famoso conceito de Dasein, que pode ser traduzido como ser aí. Ser lançado no mundo. Eu já ouvi essa expressão, soa pesado. O que significa na prática, no dia a dia de alguém que pensa assim? Significa que você é jogado na existência sem ter pedido. Você não tem um propósito divino pré-definido. Sua vida é um projeto que você mesmo constrói, mas com uma certeza no horizonte: a morte. Nossa. Para Heidegger, ser humano é amadurecer para a morte. A consciência de que seu tempo é finito é o que dá peso e sentido às suas escolhas. Cada decisão importa porque não tem segunda chance ou um plano B depois que a existência acaba. Uau. É uma visão muito intensa. E qual é o contraponto que a fonte apresenta do lado da perspectiva cristã? O contraponto não é negar a realidade da existência como uma jornada temporária, mas ressignificá-la. Para o cristão, segundo o texto, a existência também é finita, também é uma passagem. Mas qual a diferença, então? A diferença é que ela não é o fim da linha, mas uma etapa. E por isso, a forma de vivê-la muda. O foco não é o pavor do fim, mas a preparação e o propósito dentro do tempo que se tem. Entendi. A fonte até cita Efésios 5, que aconselha a viver como sábios e não como tolos, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ou seja, a consciência da temporalidade não deve levar ao desespero, mas à sabedoria, ao discernimento. Exatamente. Entendi. Então, de um lado, a vida é uma contagem regressiva para o fim, e do outro, é uma preparação para algo mais. São duas formas completamente diferentes de encarar o relógio. O que me leva a uma pergunta. Se a existência é essa jornada, o que a fonte diz sobre como a gente deve agir dentro dela? É para ficar parado contemplando ou... Ótima pergunta. E ela nos leva direto para a segunda grande categoria da análise, o movimento. Certo. A resposta do texto é enfática. Fomos criados para a ação, não para a inércia. O ser humano é um ser em movimento. A única coisa que nos imobiliza de fato, segundo o texto, é a morte. E de onde vem essa ideia? A base para essa ideia vem logo do início, em Gênesis 1. Quando a humanidade é abençoada e recebe a instrução de ser frutífera, multiplicar-se, encher a terra e dominá-la. É um chamado claro à atividade, ao trabalho, à produção. É aqui que fica realmente interessante. Essa parte da análise me pegou de surpresa. O texto traz uma ideia que parece bem contraintuitiva, especialmente vindo de uma fonte teológica. Qual ideia? Ele sugere que talvez ateus e materialistas estejam, de certa forma, mais alinhados com essa ideia de movimento. É isso mesmo. É isso mesmo. É um insight muito provocador. O raciocínio é o seguinte: se para eles esta existência é tudo que existe, cada momento de ação, cada projeto, cada realização ganha um peso e uma urgência imensos. Não há tempo a perder. A fonte até usa uma citação surpreendente de Jesus em Lucas 16, que diz que os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Nossa, esse é forte. E a interpretação que o texto dá é que talvez quem está totalmente focado no aqui e agora acaba sendo mais diligente e eficaz nas suas atividades terrenas, porque não há um depois para o qual procrastinar. Ah, agora faz todo sentido. Então, isso vira uma espécie de advertência? A fé na eternidade não pode se tornar uma desculpa para a preguiça ou para a passividade na vida presente. Exato. É quase como um não espere o céu de braços cruzados. Perfeito. Essa é a advertência central. O texto é muito claro ao criticar a imobilidade. Ele menciona a segunda carta aos Tessalonicenses, onde o Paulo repreende duramente alguns membros da comunidade. De forma desordenada, sem trabalhar, se metendo na vida dos outros, talvez com a desculpa de que Jesus voltaria logo e, portanto, o trabalho terreno não importava mais. Sei. E a mensagem é: a esperança no futuro não anula a responsabilidade no presente. Mas isso não cria um paradoxo?
Se a fé prega um certo desapego do mundo material, como equilibrar isso com esse chamado tão forte à ação, ao trabalho, ao movimento? O texto aborda essa tensão ao redefinir o propósito do trabalho. Ele não é apresentado como um meio de acumular tesouros na terra, o que seria contrário ao desapego. E como ele é apresentado, então? Em vez disso, o movimento e o trabalho são apresentados como parte do nosso propósito original, como uma bênção. É a forma como a gente expressa nossos dons e serve ao mundo. A fonte cita o Salmo 128. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então o trabalho não é um fardo. Não é um fardo ou um castigo, mas uma fonte de dignidade, sustento e bem-estar dentro da jornada da existência. É a maneira como participamos ativamente da vida. Ok. Então o quadro está se formando, a gente tem a existência como o palco, que é temporário, o movimento como a nossa atuação nesse palco, um chamado à ação com propósito. Isso. Mas e a peça em si? Então, o que tudo isso significa? O que é a vida no final das contas, segundo essa análise? Porque até agora falamos da jornada e das ações, mas não da essência. E essa é a terceira e conclusiva parte da análise, que amarra tudo. O texto argumenta que a existência, como a gente viu, é histórica e tem um fim. O movimento, nossas profissões, nossos projetos, também é provisório. Cessa com a morte. Ok. Mas a vida, em sua essência, é apresentada como algo diferente, algo permanente. É descrita como um presente, uma oportunidade e uma responsabilidade. Certo, mas vida é uma palavra que a gente usa para tudo. O que exatamente o texto quer dizer com vida nesse contexto? Isso levanta uma questão importante. E é aqui que a análise vai mais fundo e nos oferece uma ferramenta de clareza incrível. O texto recorre ao grego antigo, que tinha palavras diferentes porque a gente chama genericamente de vida. Ele destaca 3. Opa, vamos com calma aqui, porque isso parece ser o coração do argumento. Quais são essas 3 palavras? A primeira é bios. É a mais fácil de entender. Vem daí a nossa palavra biologia. Certo. Bios é a vida biológica. O organismo funcionando, o coração batendo, a respiração. É a vida que a gente compartilha com plantas e animais. Ela está contida na nossa existência e acaba com ela. Ok, bios, a vida do corpo. Entendido. E a segunda? A segunda é psique. Daí vem psicologia. Psique é a vida da alma ou da mente. São nossos pensamentos, emoções, sentimentos, nossa personalidade. A nossa vida interior. Exato. O que nos torna indivíduos únicos. E essa vida também está ligada à nossa existência terrena. Tá, faz sentido. BIOS é o hardware, psique é o software que roda nele. E a terceira, que eu imagino que seja a mais importante para o argumento. Exatamente. A terceira é Zoe. Essa é a palavra-chave. O texto a define como a vida em seu sentido absoluto, a vida essencial, que não é autogerada, mas que, na perspectiva cristã, emana de Deus. Ah, É a vida como essência, não como processo. Enquanto biose e psique são temporárias e condicionais, Zoe é apresentada como a vida verdadeira, permanente, imortal. peraí, então o texto está dizendo que quando a gente fala em viver a vida, podemos estar falando de 3 coisas completamente diferentes, isso muda tudo? Muda tudo. Quer dizer que, quando a fonte cita passagens bíblicas que falam de vida, elas podem estar se referindo especificamente a essa Zoe? Precisamente. Essa distinção é a lente através da qual o texto interpreta tudo. Por exemplo, quando o Evangelho de João diz, lá no 1º capítulo, que nele em Cristo estava a vida e a vida era a luz dos homens. Sim. A palavra grega usada para vida é zoe. Não está falando de vida biológica, mas dessa essência divina. E a famosa passagem de Jesus dizendo que veio para que tenham vida e a tenham em abundância. A mesmíssima coisa. A promessa ali é de uma abundância de zoe. Não se trata de uma promessa de ter uma vida biológica mais longa, bios, ou uma vida emocional sempre feliz e sem problemas, psique, Mas sim, mas de ter acesso pleno a essa qualidade de vida mais profunda, duradoura,
espiritual, que transcende as circunstâncias da existência. É uma mudança de paradigma completa sobre o que significa viver. Isso é muito poderoso, porque coloca a nossa existência, o nosso dia a dia, com todos os seus altos e baixos, numa perspectiva totalmente diferente. A jornada continua sendo finita, mas a vida dentro dela pode ter uma qualidade de eternidade. Essa é a conclusão da análise. A mensagem principal é reforçada com clareza. A existência tem começo e fim. O movimento cessa com a morte. Mas a vida que vem de Deus, a Zoe, essa não tem fim. E ele fecha o argumento com alguma passagem específica? Sim, ele sela o argumento com uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento, de João 11. Eu sou a ressurreição e a vida, Zoe. E continua. Quem crê em mim, ainda que morra biologicamente, viverá. É a distinção final. A existência acaba, mas a Zoe permanece. Olha, o que eu levo dessa nossa conversa é que talvez a gente use a palavra vida de uma forma muito superficial, né? Essa análise nos deu um vocabulário novo para pensar sobre a nossa própria experiência. Com certeza. Exploramos a existência como nossa jornada inevitável e temporária. O movimento como nosso chamado à ação com propósito dentro dessa jornada. E, finalmente, a vida, especialmente a Zoe, como a essência permanente que nos é oferecida e que dá um novo significado às outras duas. O texto realmente traça uma linha muito clara entre nossa existência temporária e uma vida que é apresentada como eterna. E isso nos deixa com um pensamento final, uma questão que é fascinante, independentemente das crenças de cada um. Qual seria? A análise nos força a perguntar: se a jornada terrena, a existência, é finita e as atividades que preenchem nossos dias, o movimento, são provisórias, como a consciência dessa distinção pode, ou deveria, mudar a forma como a gente define nossas prioridades de tempo e energia hoje? O que significa, na prática, viver a existência e o movimento à luz de uma vida Zoe, que os transcende? Talvez a sabedoria não seja escolher uma em detrimento da outra, mas aprender a dançar com as três ao mesmo tempo.